chega pra cá, bora tomar um cafezinho. É com você, Ronaldo Molina. Muito bem, a partir de agora a gente começa mais um quadro Café com Molina, que tem aí os trabalhos técnicos de Paulo Ramiro e hoje recebendo pela primeira vez aqui nos estúdios da Top 90 a presença de Marcelo Paiva, ele que é advogado especialista também em hold familiar. Marcelo, bom dia. Primeiramente, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Bom dia, Ronaldo, bom dia, Ramiro. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso para falar de um tema muito interessante, planejamento patrimonial familiar. Marcelo, a gente ouve muito falar, né, de planejamento financeiro, mas planejamento patrimonial familiar parece assim algo muito amplo, né? Você pode explicar para a gente o que é isso, né? Por que ele é tão importante também para as famílias e para os empresários hoje em dia? O planejamento patrimonial, ele organiza, né, o patrimônio em vida, evita a sucessão, traz vários benefícios, né? Economia de impostos, harmonia familiar, né? Sim. A gente costuma dizer que o planejamento patrimonial é um de amor à família, né? Porque ele não aproveita propriamente aos progenitores, né? A quem detém o patrimônio hoje. Ele, na verdade, vai aproveitar aos herdeiros, né? São os filhos, os herdeiros e tal, que vão aproveitar. Mas quando a gente fala de patrimônio, parece que é aquela coisa de gente rica, que tem 1000 casas, empresas. Não precisa ter esse... Não é esse pensamento, né? Tipo, se você já tem uma casa, um carro, ali já entra essa organização também, né? Realmente, você tem toda a razão. Na verdade, a pessoa nem patrimônio precisa ter para fazer o planejamento. Porque na medida em que ela vai adquirindo o patrimônio, ela já coloca isso na holding, ela já adquire o patrimônio com a holding feita. Isso sai mais barato, né? Tanto na feitura da holding, na confecção do desenho da holding. O que é uma holding? Uma holding é um sistema de planejamento patrimonial familiar. A holding, na verdade, é uma ferramenta que a gente utiliza para isso, né? Ela organiza o patrimônio e deixa tudo preparado para quando a gente não estiver mais por aqui, né? Ela evita o inventário. Existe uma economia brutal porque a gente acaba com a sucessão. O inventário é um mal. É muito caro fazer um inventário. Pois é, né? O inventário é um mal no direito brasileiro, não por ele em si, mas pelo que ele custa, né? Então, é muito caro. O inventário leva, para você ter ideia, de entre 20% e 40% do patrimônio de quem vai embora. Isso, né? tudo? Caramba! Tudo isso. Então, se você tem uma casa, um apartamento, até 40% desse valor fica tudo dentro dessa estrutura? Vai de 20% a 40%. Depende muito da pessoa que fica, né? Dos herdeiros terem o dinheiro para pagar aquilo cash, né? Se tiverem, fica entre 20 e poucos por cento. Se não tiver isso, você precisa vender algum patrimônio, aí você vai ter mais impostos para pagar. Existem muitos detalhes aí, né, que fazem o custo disparar nisso. Então o inventário é um mal por isso, não por si só, mas pelo que ele custa. E o sistema de planejamento patrimonial, você acaba com o custo praticamente. Você tem uma economia de até 90% do que você gastaria no inventário. É muito grande. Marcelo, quais são aí os principais riscos ou os problemas que as famílias, especialmente as de profissionais liberais ou donos de negócios, enfrentam quando não tem um planejamento patrimonial bem estruturado? Então, Ronaldo, o principal risco é de você deixar que seus herdeiros sejam rebaixados de classe social, né? Você imagina como o Ramiro exemplificou aqui, uma pessoa que tenha um carro, um apartamento, algumas aplicações financeiras e tal. Ele vive dentro daquela realidade. Quando os pais partem, eles simplesmente se veem na situação de ter que fazer um inventário. E aí eles não conseguem mais repor aquilo que tinham anteriormente, né? A morte dos pais. Sim. Então, o planejamento patrimonial, ele evita que os filhos sejam rebaixados de classe social. Isso é... A falta do conhecimento, a falta da informação faz isso acontecer. Então, na hora que você acaba sentando e esclarecendo, abrindo os olhos e falando, olha, se prepara, não deixa essa armadilha para o teu filho, corre atrás, que eu não sei se vai ser, como é que é feito esse cálculo. Acaba sendo mais barato, então, eu atuar como uma holding? Sim, porque na holding a gente desenha
um sistema de células, né? Vamos chamar empresas de células. Então a gente desenha um sistema de células para que você possa organizar o patrimônio de forma a fazer um cofre onde você coloca todo o patrimônio ali dentro para ele ficar protegido, né? E você faz a doação ainda em vida, Que você bacana, olha só. resolve ainda em vida como vai ficar a sucessão. Ou seja, você Na verdade, garante... a sucessão não, esse é um termo tecnicamente equivocado, porque, na verdade, a gente evita a sucessão. Sim. Você, em vida, você já faz a divisão dos bens, né? Cada herdeiro já sabe exatamente como vai ficar a situação após a morte dos patriarcas. E a chave do cofre fica sempre com o patriarca. Existe um sistema de gatilhos que a gente, através de técnicas jurídicas que a gente coloca nos contratos e tudo mais, que quando a pessoa parte, aquilo passa automaticamente aos herdeiros já definido quem a partir dali vai administrar, quem vai mandar, quem vai gerenciar os bens. É muito mais organizado. Então Muito você mais. anula uma série de burocracias que você tem dentro dessa questão de inventário, né? E de outras Sim, coisas. além disso, já existe a dor natural da perda de um ente querido, Com né? O certeza. que é um amor de jornada indo embora. Uhum. E, além disso, você é surpreendido com valores que você não imagina. A pessoa Sim. literalmente é pega de surpresa no inventário. Afinal, você trabalha muito, você faz renúncias, enfim, você luta para Você ter constrói um patrimônio a vida toda, né? para que seus filhos, você mesmo na velhice, os seus filhos, tudo mais, aproveitem aquilo, né? E quando você parte, na verdade, o que acontece é que quem acaba usufruindo da maior parte disso é o Estado e os advogados, o cartório e tudo mais, né? Existe uma máxima de que um patrimônio ele não resiste a 3 inventários. Que a cada inventário ele acaba perdendo. E é uma demora absurda, né? Sim. E fica tudo bloqueado, né? Quanto tempo, mais ou menos? Então, depende de muita coisa, né, Ramiro? Porque depende de harmonia entre os herdeiros. Se houver briga entre os herdeiros, existe inventário ainda andando do tempo do Império, para você ter ideia. E isso não é uma figura de linguagem. Meu Deus. Marcelo trouxe uma palavra aqui, briga entre herdeiros. Você imagina a confusão que é isso, né? Quando você não Os tem... casos de família. né? Ih, rapaz, é claro. Marcelo, quando uma família então decide organizar o seu patrimônio, né, com um planejamento bem feito, né, que tipo de benefícios concretos ela pode esperar tanto no presente quanto para as próximas gerações? Ronaldo, os benefícios são transformadores. Você organiza o patrimônio, define como ele vai ficar após a sua partida, você evita a briga de herdeiros, você tem uma economia brutal de impostos e você protege, para quem tem negócios e tudo mais, você protege o seu negócio de problemas que você não tem controle, dos quais você não tem controle sobre ele. Verdade. Nós passamos há pouco tempo aí por uma pandemia, quantos negócios, quantos pequenos negócios que foram ali suados e construídos com muito sacrifício acabaram não resistindo à situação econômica que o país passou, né? Verdade. Então, se isso estivesse dentro de uma road, estaria protegido, né? Como é que é a história? Então, se eu tenho uma empresa, faliu, o meu patrimônio estaria protegido. O que acontece? A road não se presta a blindar patrimônio. Essa figura de linguagem de blindagem patrimonial, ela inexiste no direito brasileiro. Mas você imagina uma pessoa que trabalha durante 20 anos, por exemplo, sei lá, na Petrobras, e se aposenta, vai para casa, conseguiu algum tipo de poupança, economia, compra uma casa fora e monta um negocinho para ele. Aí tem ali uma vicissitude aqui, outra ali e tal, e acaba o negócio se desestruturando. É justo que o patrimônio que ele conseguiu durante 20 anos trabalhando na empresa lá pague por um eventual problema? Quando não há má fé, né? Quando a coisa se dá por motivos econômicos, a holding sim se presta a isso. Quando há má fé, não. A holding não. Você coloca em risco, inclusive, todo o sistema quando há algum tipo de fraude, algum tipo de tentativa de burlar a legislação. Entendi. Não é essa a ideia da holding. A holding é de proteção patrimonial, feito exatamente dentro da letra da lei. Todo mundo sabe da existência da holding. Todo mundo. A Receita sabe, o governo sabe, as partes sabem, o juiz sabe, todo mundo sabe. Não é mutreta. Não, de jeito nenhum.
Todo mundo sabe e é legal. Nós, inclusive, temos eu faço parte de um grande grupo de advogados chamado Time Holding Brasil, né? E a gente são advogados espalhados pelo país inteiro. Literalmente, a gente atende o mundo inteiro, brasileiros domiciliados no mundo inteiro, Legal. fazendo esse trabalho através, a gente atende sempre online, né? Através do Zoom e tudo mais. E literalmente a gente atende ao mundo inteiro e realmente os benefícios são transformadores. Agora, Marcelo, muita gente acha que o planejamento patrimonial é só uma coisa para quem tem muito dinheiro, né, ou grandes fortunas. O que você diria para alguém que pensa assim e ainda não considerou esse tipo de solução? Então, é mais ou menos o que a gente adiantou ainda há pouco com a pergunta do Ramiro, né? Eu diria que essa pessoa deveria pensar ontem em fazer um planejamento patrimonial. Se você tem filhos, se você tem algum patrimônio ou pensa em construir algum, como eu disse antes, a holding é um ato de amor, né? Então, se você quer deixar as coisas efetivamente organizadas e estruturadas para que ela passe de gerações em gerações, porque a gente não precisa necessariamente parar na primeira geração, né? A gente pode fazer um sistema que ele, na verdade, faça uma perpetuação dos bens dentro da família. Quantas vezes você ouviu falar em problemas do Roberto Marinho, por exemplo, quando ele faleceu, né? Do Antônio Hermílio de Moraes, por exemplo? Nenhum deles tem. Todos eles fazem planejamento patrimonial. Isso antigamente era para grandes bilionários, hoje em dia, na verdade, a gente já tem essa figura jurídica desde da época da promulgação da Lei das SAs, lá da década de 70, mas ela efetivamente se tornou mais popular com a Lei de Liberdade Econômica, que foi editada há pouco tempo. O que trouxe muita mobilidade, muita tranquilidade para que a gente faça isso hoje, um custo infinitamente menor do que o inventário. Enfim, é isso. Deixa eu só pegar um gancho aí. Claro. Se um dos ouvintes agora está pensando assim, nossa, né, eu acho que eu preciso disso, qual que seria então o primeiro passo que ele deveria dar para começar a proteger o patrimônio da família? Então, eu sugeriria o seguinte, que ele faça um exercício mental, né? E, eventualmente, veja assim, bom, eu tenho um apartamento aqui, um carro ali, algumas aplicações financeiras ali e tal. Ele mentalmente visualiza isso e imagina um valor disso. Se ele não fizer nada, em torno de 20% a 40% é o que os herdeiros vão perder. Nossa. Na sucessão. Se ele quiser proteger isso, o primeiro passo é procurar um especialista em planejamento patrimonial familiar. Em que pese isso não ser uma atividade privativa de advogado, qualquer especialista pode fazer, seria sempre bom que um advogado acompanhasse a causa, porque você acaba juntando várias pontas do direito aqui, né? Existem noções de direito civil, de direito das sucessões, de direito de família, de direito tributário, então você acaba tendo que ter uma ideia geral do que acontece em cada área dessa para poder efetivamente manter, fazer um sistema que se mantenha após a partida dos patriarcas. Bacana. Marcelo, a gente está chegando aqui ao finalzinho, são 7h46. Você que compartilha bastante conhecimento aí nas suas redes sociais, como que os nossos ouvintes então podem te encontrar para aprender mais sobre planejamento patrimonial e quem sabe dar o próximo passo? Realmente a gente tem uma presença bem intensa nas redes sociais. Quem quiser saber mais sobre isso, vai ser um prazer ver vocês lá nas redes. É MF Paiva Advocacia. MF Paiva Advocacia. Isso. Tanto no YouTube quanto no Instagram, você acha a gente lá. Ok. E mais uma vez, Marcelo, queria te agradecer e deixar aí 30 segundos aqui dos microfones da Top para suas considerações finais. Ronaldo, eu que agradeço o espaço. É sempre muito bom levar educação patrimonial para a população. A gente vive num momento em que a atenção a esse tipo de assunto eu acho que é de suma importância, porque você acaba fazendo um planejamento bem estruturado do que você pode deixar para os seus herdeiros e para os seus amores, no final das contas, né? É verdade. A gente sempre quer o bem dos nossos, né? Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Prazer em tê-lo aqui. Sucesso para você. Conversamos, então, com o Marcelo Paiva, advogado, especialista em holding familiar, conversando com a gente hoje sobre planejamento patrimonial da família. Top Manhã.